E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Voltamos hoje com o assunto de genética, só que um assunto um pouco diferente, porque vamos falar de linkage. Linkage é uma exceção à regra. Lembra da aula passada que nós começamos a falar de segunda lei de Mendel? Se você não assistiu essa aula ainda, clique no card aí em cima e assista. Então, hoje vamos falar de um assunto intermediário para posteriormente voltarmos a falar da segunda lei de Mendel. Está preparado? Então vamos lá. Linkage é um assunto que confunde muitos estudantes de biologia, porque linkage está dentro da genética, está trabalhando com duas características, mas não segue o pensamento mendeliano. Então, como agir? Vamos falar sobre isso. O linkage começou a ser observado com alguns biólogos, como William Bateson, Edith Sanders e Reginald Punnett. Exatamente, Punnett, aquele mesmo do quadrinho de Punnett, aquele quadrinho que nós fazemos na primeira lei mendeliana. Eles começaram a fazer experimentos tentando achar um padrão na segunda lei de Mendel, ou seja, observar duas características ao mesmo tempo. Eles começaram a se confrontar com algumas situações que não seguiam as regras mendelianas. Com certeza eu posso dizer que a pessoa que descobriu o linkage e criou toda uma padronização para o pensamento linkage foi um cara chamado Thomas Morgan. A partir do momento que ele fez experimentos com uma mosca da fruta chamada Drosophila melanogaster. No início do século passado, ele começou a padronizar o linkage. Essa padronização criou regras que hoje nós vamos conversar um pouco sobre elas. Essas regras permitiram diferenciar a segunda lei de Mendel do linkage e entender por que muitos cruzamentos não seguem a regra mendeliana. Antes de nós começarmos a falar do linkage, nós temos que fazer uma pequena revisão de como se comportam as regras mendelianas para a segunda lei de Mendel. E para isso nós temos que voltar para um fenômeno biológico chamado meiose. O que é a meiose? É a fabricação de gametas. Nos homens, gametas masculinos, os espermatozoides. Na mulher, os gametas femininos, os óvulos. E o nome já diz tudo, meiose. O intuito desse processo divisório celular é fazer com que eu tenha a metade da carga cromossômica de uma célula normal. Quantos cromossomos nós temos na célula humana? 46 cromossomos. Sendo assim, para que eu tenha uma célula com a metade da carga cromossômica, eu faço um processo de meiose. Ou seja, eu divido essa carga cromossômica. Se eu tinha 46, vou ficar com 23. Com 46 eu tinha uma célula diploide, com o dobro da carga de uma célula haploide, que tem a metade da carga. As leis mendelianas utilizam a meiose como uma explicação simples. Lembrando a você que na segunda lei de Mendel eu vou observar duas ou mais características, mas elas estarão no cromossomo independente um do outro. Eu vou ter a característica A, vou ter a característica B, mas essas características não podem estar nos mesmos cromossomos. Ou seja, a característica A vai estar num cromossomo e a B vai estar em outro, como você observa aí na figura. Observou? Nós temos aí uma célula com um cromossomo que nele tem o gene A e em outro cromossomo nós temos o gene B. Esse gene A e esse gene B estão duplicados. Para esses genes, nós temos indivíduos heterozigotos. No cromossomo azul,
você tem aí o gene Azão, Azinho, heterozigoto. Já no outro cromossomozinho simbolizado pela cor vermelha, você tem o cromossomo Bzão, Bzinho. O gene Azão e o gene Azinho são genes alelos. O gene Bzão e o Bzinho também são alelos, mas estão em cromossomos diferentes. A partir do processo meiótico, lá na prófase 1 da meiose 1, o que é que vai acontecer? Eu vou descondensar a carioteca, vou condensar os cromossomos e eles vão se duplicar. Nessa duplicação, o que é que acontece? Acontece essa próxima etapa, aonde eu terei uma cópia do cromossomo que eu tinha antes. Então, simplesmente eu tinha um cromossomo com o gene Azão, Azinho, agora eu tenho 2 cromossomos, ou seja, eu tenho 2 genes Azão e 2 genes Azinho. Eu tinha um cromossomo com o gene Bzão, Bzinho, agora eu tenho 2 cromossomos, 2 genes Bzão e 2 genes Bzinho. Essa cópia é essencial para que posteriormente eu tenha uma grande quantidade de células e essas células carregarão metade dessa carga genética. Na próxima etapa, essas células vão, na metáfase 1, formarem colunas na linha do Equador, as cromatídeas irmãs vão parear o cromossomo 1 com o cromossomo 1 copiado, o cromossomo 2 com o cromossomo 2 copiado, o cromossomo 3 com 3, assim sucessivamente até chegar lá nos cromossomos sexuais. Eu continuarei a passar pelos processos, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 e chegarei a essa última coluna, aonde eu tenho indivíduos que foram divididos quantitativamente na metade da sua carga cromossômica. Essa última coluna ocorrem pareamentos. E na lei mendeliana, na segunda lei mendeliana, esses pareamentos nós observamos que eles são quantitativamente igualitários, na proporção 1 para 1 para 1 para 1. Ítalo, eles são perfeitamente quantitativos e igualitários? Não. Certo? Vamos supor que eu tenha 1000 gametas. Não necessariamente ocorreu diferenciação de 250, 250, 250, 250. Mas chegou próximo. Por exemplo, no momento que esses cromossomos foram se parear, o gene Azão, que estava no cromossomo, ele vai formar um par com um outro cromossomo, porque na metáfase eles foram divididos. Então, se eu tinha aqui um cromossomo Azão e desse lado eu tinha outro cromossomo com um Bzão, foi para um lado um gene Azão Bzão. Se eu tinha desse lado o gene Azinho e desse daqui o gene Bzinho, foi para o lado um Azinho Bzinho. Então eu formo um gameta Azão Bzão e um gameta Azão Bzinho. Mas se eu tenho aqui um Azão e embaixo eu tenho um Bzinho, vai para um lado um Azão junto com um Bzinho. Então eu teria aqui um Azinho e aqui um Bzão. Foi para o outro lado um Azinho Bzão, formando assim mais 2 gametas diferenciados. Um Azão Bzinho e um Azinho Bzão, que é o que você consegue observar aí na figura. Quantitativamente, eles são bem próximos. Você pode aí fazer uma razão do qual você pode aproximar. Lá na primeira lei de Mendel, no quadro dele, você viu que era a proporção 3,02 para 0,98, formando assim a proporção 3 para 1. Então, eu posso aproximar. Essa daí é a regra da segunda lei de Mendel. Só que existe uma outra situação. Vamos observar. Inicialmente, você notou alguma coisa diferente nessa figura ao lado? Parece que sim, não é mesmo? O que é que está acontecendo aí? Na figura anterior, eu tinha um cromossomo com o gene A
e outro cromossomo com o gene B. Agora não. Eu tenho o gene A e o gene B no mesmo cromossomo. E aí, como é que eles vão se comportar? O que é que vai acontecer? Será que o gene A e B, estando no mesmo cromossomo, eles se comportam da mesma maneira, seguindo a lei mendeliana? Não, não acontece isso. A partir do momento que eu tenho um processo divisório, aonde eu tenho um gene com os dois cromossomos que vão entrar num processo de meiose, o que é que vai acontecer com esses genes? Observe aí, essa célula vai entrar num processo de meiose. Eu tenho dois genes, os genes Azão, Azinho e o gene Bzão, Bzinho. Posso até dizer que seriam os mesmos genes da situação anterior. Qual é a diferença? Na situação anterior eles estavam em cromossomos independentes, agora eles estão nos mesmos cromossomos. Eu vou também entrar nas situações de prófase, metáfase, anáfase e telófase 1 e 2. Só que no momento que eu for entrar em prófase 1, eu vou copiar dois cromossomos iguais com dois genes no mesmo cromossomo. Observe, eu tenho aí duas cópias, a original e a copiada, ambas com a mesma característica, óbvio. Por quê? Porque eu tenho que manter a integridade do meu cromossomo para que não haja problemas genéticos. No momento em que eu for dividi-los, lá na metáfase 2, depois ocorrerá a anáfase 2 e a telófase 2, olha que grande diferença. Em vez de eu formar 4 indivíduos proporcionalmente diferentes, agora eu só formo 2. Ítalo, então eu posso dizer aí que nessa situação praticamente o cromossomo foi copiado e dividido ao meio. Então eu tinha de um lado o Azão, Bzão e do outro lado o Azão, Bzinho. Aí eu fiz uma cópia. Então eu tenho desse lado Azão, Bzão e o Azão, Bzão copiado. Desse outro lado o Azinho, Bzinho e o Azinho, Bzinho copiado. Aí eu cortei no meio, ficou aí dois genes no mesmo cromossomo, de um lado Azão, Bzão, e ficou outra célula com dois genes Azinho, Bzinho. Simples. Eu peguei aqui os genes, dividi na metade. Mas Ítalo, não deveria ter 4 células, não? Porque pelo que eu estou vendo aí, eu tenho uma cópia. Então eu deveria ter 2 Azão, Bzão, 2 células com Azão, Bzão e mais 2 com Azão, Bzinho. Você está certo. Mas eu já expliquei em aulas passadas que quando eu tenho gametas iguais, eu não preciso representá-los. Por quê? Porque eu posso posteriormente fazer ali uma simplificação que vai me dar a mesma porcentagem. Então era como se eu tivesse 50% do gene Azão, Bzão, 50% do gene Azinho, Bzinho. Na proporção anterior eu tinha 25, 25, 25 e 25. Qual é a que tem a maior variabilidade genética? A anterior, permitindo assim com que eu tenha mais possibilidades diferenciadas. Mas essa daí eu tenho que ter atenção. E aí entra o segredo de Morgan. Vamos ver. Morgan começou a fazer o experimento com essa mosquinha chamada mosca da fruta. Essa mosca, ela tem alguns pré-requisitos importantes. É uma mosca de poucos genes, de poucos cromossomos. É uma mosca de ciclo de vida curto, ou seja, num período curto de tempo eu consigo observar várias gerações. Mosca de fácil manuseio e de genes bem observáveis. Por exemplo, como cor do olho, cor da mosca, tipo de asa. Então eu tenho aí um conjunto de características ótimas para fazer experimento. Se você lembrar lá atrás dos experimentos de Mendel, ele também escolheu uma planta simples de manuseio, a Pisum sativa. Ciclo de vida curto,
barata, tinha na propriedade, de fácil manutenção. Rapidamente ele conseguia ver várias gerações e aí ele observou. Então Mendel seguiu esse mesmo exemplo. Vamos começar o experimento. Eu tenho um indivíduo dominante, homozigoto para as duas características, cruzando com um indivíduo recessivo dominante para as duas características. Observe aí. Esses dois indivíduos irão gerar gametas puros. Um gameta Pzão Vzão com um gameta Pzinho Vzinho. Então não poderia ser Azão Bzão com Azinho Bzinho? Poderia, não vai alterar em nada, certo? Aí só foi uma representação, a letra ele que escolhe. O importante é você representar os dominantes por maiúsculo e os recessivos por minúsculo. A junção desses gametas irá formar garantidamente um indivíduo dihíbrido heterozigoto para as duas características, Pzão Pzinho, Vzão Vzinho. Só que o indivíduo do lado eu tenho que garantir que vai ser duplo recessivo. Ele só vai servir de apoio para a observação aí do indivíduo ao lado, tá? Eu vou observar esse indivíduo dihíbrido, que vai me gerar 4 tipos de gametas: Pzão Vzão, Pzão Vzinho, Pzinho Vzão e Pzinho Vzinho, ok? Observe aí, ó. Mas Ito, tu não acabou de me mostrar que no linkage só tinha 2 gametas? Espera aí, eu falei para você que eu tinha que observar naquela situação indivíduos que estão no mesmo cromossomo. Teoricamente, ele só vai me formar 2 gametas. Tá aí o experimento de Morgan, como ele vai me responder perguntas que antes eu pensava que já tinha resposta. Eu tenho que fazer o experimento para ter essa resposta clara, tá? Antes eu pensava que eu teria só 2 gametas diferentes. Agora eu estou começando a observar que não. Desses gametas, eu vou juntá-los com o gameta do indivíduo ao lado. E o indivíduo ao lado é recessivo, então ele só vai me gerar um tipo de gameta, o Pzinho e o Vzinho. Então, essa junção do Pzinho e Vzinho com outros gametas vão me responder o seguinte: tudo que acontecer nesse cruzamento vai ser culpa de quem? Da mosquinha amarela de asas normais. Não vai ser da mosquinha preta de asa vestigial. Observe que eu acabei de ter 4 mosquinhas diferentes. Uma mosca amarela com asa normal, uma mosca amarela com asa vestigial, uma mosca preta com asa normal e uma mosca preta com asa vestigial. Então isso aí é uma proporção de segunda lei de Mendel. Tá aí a questão. Se ela fosse uma proporção de segunda lei de Mendel, o que deveria acontecer? Todas essas 4 características deveriam ter a mesma proporção e elas não têm. Observe no quadro. Seguindo aquele experimento, eu deveria ter essa proporção. 25, 25, 25, 25, mas não foi o que aconteceu. O que foi que aconteceu realmente? Foi essa proporção aí do lado. O que você observa nesse quadro? Uma proporção diferente. Eu deveria ter a proporção de cima, 25, 25, 25, 25, mas não é o que eu observo. As moscas amarelas com asas normais, que é igual o gene do progenitor, nasceu com 41,5% de incidência. Já as moscas Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, que tem a mesma genética da mãe, nasceu também com a proporcionalidade 41,5%. Claramente os genes parentais se sobressaíram. E isso não é segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel deveria ter uma proporção somada os dois de 50%. Aí eu tenho uma proporção de 83%. Já as moscas que eram amarelas sem asas e pretas com asas totalizaram 17% dos casos. Um sem mosca nasceu 17 com essas duas condições. Também deveriam ser 50% olhando o processo
de segunda lei de Mendel. Não foi o que ocorreu. E aí Morgan começou a procurar aí explicações. E qual foi a explicação de Morgan para esse experimento? Então Morgan observou esse tipo de padrão e criou o linkage, ou ligação gênica. O que é a ligação gênica? É quando você tem vários genes localizados no mesmo cromossomo homólogo. Então agora nós temos aí uma explicação clara entre duas situações. Segundo a lei de Mendel, genes em cromossomos independentes, linkage, genes no mesmo cromossomo. Para cada situação você tem que ter um tipo de visão diferente. Qual é a explicação para aquela situação do experimento de Morgan? Simples. Um fenômeno que ocorre na metáfase 1 da meiose, no momento pacteno, chamado crossing over. O que é o crossing over? É a permuta das quiasmas. Olha a figurazinha aí do lado. Eu tenho dois cromossomos, um cromossomo azul e um cromossomo vermelho. Esses cromossomos, ao longo do tempo, vai passando pelo processo meiótico e as perninhas deles vão ser trocadas. Esse fenômeno gera a variabilidade genética. Porque na segunda lei de Mendel eu tenho genes e cromossomos independentes. Não haverá crossing over entre o cromossomo 1 e o cromossomo 10. Não vai ter. Se eu tenho, por exemplo, aqui, escrever com a mão direita no cromossomo 1 e ter pele normal no cromossomo 10, não vai haver troca de quiasmas entre eles. Não vai haver. É a mesma coisa que você querer pegar um livro, tirar a página 10 de um livro e um outro livro idêntico a esse, você pegar a página 100 e colocar no canto da página 10. A ordem da história não vai ficar a mesma, certo? Não vai ficar a mesma. Agora, se eu tenho dois livros com a mesma história, mas com finais diferentes, e eu pego a página, exatamente a página que tem final diferente, e troco, eu vou inverter os livros, vou inverter os finais. Esse tinha um final A, esse tinha um final B, agora esse tem o final B e esse tem o final A. Exatamente o que acontece no crossing over. Eu pego um gene, pego um pedaço do cromossomo que tem um gene, faço uma cópia e troco essas pernas. Porque se eu tenho aqui indivíduos heterozigotos com indivíduos heterozigotos, que foi a cópia, né? Quando eu trocar, eu vou formar lados diferentes. E naquela primeira explicação que falava que eu só teria dois cromossomos diferentes, eu não vou passar a ter só dois, eu vou passar a ter 4. Só que isso é interessante. O crossing over não segue uma regra. Eu não posso dizer para você que no linkage a proporção que deverá acontecer será a proporção do Morgan no experimento com as moscas. 41,5, 8,5, 8,5, 41,5. Não posso. Por quê? Porque em cada situação o crossing over age com pedaços diferentes. Eu posso, numa meiose, ter tirado esse pedaço do cromossomo, na próxima eu posso ter tirado esse, como eu posso nem ter tirado desse cromossomo, ter deixado esse cromossomo e tirar de outro. É isso que faz a variabilidade genética. Eu ter vários e vários cromossomos, e cada processo meiótico eu gerar um crossinho diferente. Então um homem pode ter, por exemplo, 300 milhões de espermatozoides garantidamente todos diferentes. Por quê? Porque todos sofreram no processo meiótico o crossing over, e esse crossing over foi aleatório dentro dos 46 cromossomos. Então ele começou a fazer seus estudos e gerou aí uma taxa de crossing. Ele criou uma regra. Eu posso ter ideia aonde estão esses genes pela taxa de permuta que ocorreu no crossing over, certo?
Por exemplo, eu tenho aí um cromossomo. Você pode observar aí do lado esse cromossomozinho, tá? Nesse cromossomo, vamos supor que eu tenho o gene A. Tá observando o gene A marcado em vermelho? Certo? E vamos supor que abaixo dele eu tenho o gene B. Observou o gene B? Eles estão muito próximos. Segundo Morgan, essa proximidade entre os dois genes é determinante para a sua taxa de crossing. O que é que quer dizer isso daí? Geralmente vai haver baixíssima taxa de crossing over entre esses dois genes, porque eles estão muito próximos. Como o crossing over é a retirada, é a troca de pedaços, como eles estão muito próximos, a chance do crossing over arrancar um pedaço e eles dois virem junto do pedaço é alta. Lembre-se, o crossing over não é específico. Como eu corto grandes pedaços, eu não vou dizer para você que eu vou ser específico ali. Já é diferente a observação desse gene C. Observe agora a distância entre o gene A e o gene C. Eles estão longe. O que é que Morgan falou? Que a partir de agora eu posso afirmar que esses dois genes, o gene A em relação ao gene C, eles têm alta taxa de crossing. Ou seja, geralmente nos processos de crossing over, esses genes são separados. Porque se eu for trocar a parte de cima do cromossomo no crossing over, a parte de baixo fica. Se eu for trocar a parte de baixo, a parte de cima fica. Então é uma permuta. E aí eu tenho uma unidade de medida chamada morganídeo ou unidade de recombinação, taxa de recombinação. Vamos observar aí esse exemplo. Você está aí vendo aí um cromossomo. Esse cromossomo tem 4 genes. O gene A, o gene C, o gene D e o gene B. Se você prestou atenção na minha explicação anterior, já garanto para você que quem tem maior taxa de recombinação, de unidade recombinante, de morganídeo, é o gene A em relação ao gene B. E quem tem menor taxa de recombinação em relação ao gene A será o gene C. Quando eu comparo o gene A para o gene C, quantos morganídeos eu tenho? 20 morganídeos. Mas quando eu comparo o gene A com o gene B, eu já tenho 45 morganídeos. Então, se você for perguntado numa prova, numa situação dessa, aonde é que está a maior taxa de recombinação, a maior unidade recombinante, você deveria marcar entre o gene A e o gene B, 45 morganídeos. Observação: os genes recombinantes sempre vão estar menor de uma taxa de 50%. Nessa situação, eu tenho 2 observações para dizer para você que o gene no linkage ele pode ser visto de 2 maneiras, da maneira cis e da maneira trans. O que é a maneira cis? É quando os genes dominantes estão do mesmo lado. Se você observar na figura A, eu tenho aí de um lado do cromossomo o gene Azão Bzão, do outro cromossomo o gene Azinho Bzinho. Quando eu for fazer o processo meiótico, eu terei o quê? Eu terei 2 células, uma Azão Bzão e uma Azinho Bzinho. Ah, Ítalo, então nessa célula aí eu contaria que não houve recombinação. Se eu tiver, como na outra figura, uma célula onde no cromossomo eu tenho um gene dominante de uma característica somada a um gene observatório recessivo de outra característica, tanto num cromossomo como no outro, eu tenho uma configuração trans. Observe aí, eu tenho no cromossomo o gene Azão e o gene Bzinho. No outro cromossomo eu tenho o gene Azinho e o gene Bzão. Quando eu gero a divisão meiótica, eu vou ter um cromossomo Azão Bzinho, heterozigoto, né? Certo que é heterozigoto para genes diferentes, mas eu quero dizer que são 2
né, genes observáveis diferentes. E na outra eu tenho o Azinho Bzão. Essa configuração é a configuração trans. Ítalo, isso tem importância? Tem, porque o fator recombinante vai se comportar de maneira diferente entre o cis e o trans. Então, se gera assim entre o cis e o trans a frequência de recombinação. Então, a frequência de recombinação é exatamente a soma dos dois genes recombinantes. Nós acabamos de ver aí o que era cis e o que era trans. Não importa no ponto de vista de parental. Se eu sou cis, quem é o meu gene parental? É o que é igual ao cis. Se eu sou trans, quem é meu gene parental? É que é igual ao trans. Quem é o gene recombinante dos dois? É o gene diferente daquela carga igual dos pais. Então, se eu quero saber a frequência recombinante, eu tenho que observar a menor frequência. Sempre a menor frequência vai ser a recombinante. Nessa tabelinha aí do lado é um exemplo de uma divisão cis. Porque o gene recombinante, o do meio, ele gera os indivíduos Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, e o indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então eu já sei que esse do meio aí é um recombinante, porque ele está com taxa menor. Se eu tivesse que calcular a taxa de recombinação, de crossing over desse processo, seria quanto? 20, 10 de um somado com 10 de outro. Essa é a taxa recombinante, UR, unidade recombinante. Então toda a vida e a vida toda que eu quiser saber a taxa recombinante, eu pego os menores valores e somo. Perfeito. Os menores valores e somo. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa aula de linkage. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu fiz aí um resumão de todo o processo. Não se preocupe que nós teremos mais um vídeo resolvendo exercícios sobre linkage. Vou resolver exercícios que vão ajudar você a compreender melhor. Será o nosso próximo vídeo. Você já pode se exercitar, testar o seu conhecimento. Ó. Observe aí esse QR Code, tá? Ou então o link abaixo, ou então o link na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha ajudado e tenha um bom dia.